Olá pessoal, vamos à nossa terceira aula de Bibliologia. Bom, nesse capítulo nós vamos estudar descrição bíblica de inspiração, definição teológica de inspiração, sobre a inspiração bíblica, né? Depois o ensino bíblico a respeito da inspiração. Então basicamente a inspiração. Como é que a Bíblia é o único livro sobrenatural, de origem sobrenatural? Qual outro livro inspirado por Deus? Vou para a interrogação que achei. Além da Bíblia, qual outro livro inspirado por Deus? Pensa. Só o fato de você ter pensado já pecou. Não existe nenhum outro livro inspirado por Deus além da Bíblia. A Bíblia possui um autor, letra maiúscula, que é o próprio Deus. E a Bíblia tem autores, segundo quem contou, nunca contei. Opa, letra minúscula. Autores, 40 homens, santos, todos tinham comunhão com Deus. Não há nenhum largadão que Deus escolheu. Oh, rapaz, não tem que fazer, vem cá escrever a Bíblia. Então, todos os homens de Deus tinham previamente comunhão com Deus e serviram como profetas escritores, né? Profetas escritores. Muitos foram profetas verbalmente e registraram a sua profecia. O outro já escreveram, como é a carta paulina, né? As cartas paulinas eram cartas de comunicação entre as igrejas, entre Paulo e as igrejas. E conteúdo, evidentemente, que Paulo falou presencialmente, mas solucionando problemas à distância, não havia mídia, não havia telefone, então era só através de cartas. Então, autor é um só, Deus. Autores, quem contou uns 40. Então, não podemos confundir revelação com inspiração. Revelação é o ato pelo qual Deus torna-se conhecido pelas pessoas. Eu não gosto do termo homens, parece que só existe homem no planeta, né? Sociedade bem machista, né? Deus veio salvar o homem, Deus tem um plano na vida do homem, o homem pecou. Gente, a humanidade, o ser humano, o homem e a mulher, o indivíduo, as pessoas. Então a gente tem que mudar um pouco a nossa linguagem. A inspiração diz respeito ao modo como as pessoas recebem e transmitem essa revelação. Revelação partiu da mente de Deus para as pessoas, para os profetas. E inspiração é a supervisão e ação sobrenatural divina para que esses homens compreendessem e registrassem sem erros, sem errar é humano, né? Se Deus não inspira, a Bíblia vira um livro qualquer. Então a inspiração é para evitar que as pessoas errassem em assuntos fundamentais, no caso que é revelar Deus. Deus não se importou com erros científicos, Deus não se importou até com erros dentro de uma escada, uma imaturidade teológica. Cada um registrou aquilo que compreendeu e Deus supervisionou esse registro. Primeiro, a compreensão. Segundo, a transmissão. Terceiro, o registro. A palavra inspiração, 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é divinamente soprada por Deus. Inspirada parece... Theopneustos, que é o original, fala de Deus soprou. Sopro divino, hálito divino. Então, de alguma forma, a compreensão é divina. Ou melhor, a transmissão. Primeiro, a transmissão. Vamos pôr isso no papel? Papel digital. A transmissão foi divina. A compreensão por parte do profeta foi divina, supervisionada por Deus. E o registro também foi inspiração divina. Olha, já dá para fazer um tratado sobre o assunto. Então, transmissão de Deus para o profeta divino.
Compreensão também é ação divina. E o registro, para não escrever besteira, também houve uma supervisão divina. Isso é o Theopneustos, inspirada por Deus. Segundo Pedro 1:21, homens santos de Deus falaram inspirados por Deus, pelo Espírito Santo. Na página 78, descrição bíblica de inspiração. Homens movidos pelo Espírito escreveram palavras sopradas por Deus, as quais são as fontes de autoridade para a fé e para a prática cristã. É a fonte de autoridade suprema. A gente mora na Bíblia, mas visita bons livros. A nossa residência é a Bíblia, mas nada impede que a gente leia. Não podemos perder tempo, né? Leiamos coisas boas, relevantes, que vão nos ajudar na nossa vida pessoal, na nossa vida ministerial, na nossa vida profissional. Definição teológica de inspiração, você dá uma boa lida aí. Deus é o causador original da Bíblia, como eu já disse, revelação. Como é que nós colocamos aqui? Transmissão, compreensão, transmissão de Deus, né? Compreensão do profeta e registro do profeta. Deus nunca escreveu nada. Sempre foi alguém usado por Deus ou um auxiliar desse alguém, porque dizem que Paulo tinha problema nas vistas, né? Então Paulo tinha um amanuense, é uma palavra chique para secretário. Então, algumas cartas Paulo termina assim: a saudação final é de próprio punho, porque o resto foi o meu secretário que eu fui ditando e ele escrevendo. Mas o fato de ter um secretário não significa que foi o secretário que escreveu, porque ele só era eu estou escrevendo no computador, está escrevendo, mas sou eu que estou escrevendo, né? Então, houve secretários, houve auxiliares, discípulos que escreveram, mas todos supervisionados, orientados pelo profeta inspirado. Então, a Bíblia tem... É por isso que a Bíblia ela tem origem divina. Todo mundo fala da origem divina da Bíblia. Legal. A Bíblia tem origem divina. É verdade. Ela veio de Deus, foi inspirada por Deus, revela Deus, revela a situação humana, é a verdade, inquestionável. Mas a Bíblia também tem origem humana. Mas humana sim. Escrita por homens. Não foram anjos que escreveram, foram homens. Idioma humano. Mas que idioma humano que foram escritos? Hebraico, aramaico e grego. Hebraico um montão, aramaico um pouquinho e o grego do Novo Testamento. Idioma humano, expressões idiomáticas da época do idioma. Cultura. A Bíblia reflete a cultura em que o escritor escreveu. A cultura de quem escreveu, o contexto cultural, né? Escreveu. Moisés saindo do Egito, no deserto, características do escritor. Interessante, né? Parece que está xingando. Mas quando Amós olha para aquelas mulheres, havia mulheres em Israel que tinham de tudo e queriam mais. Aí o Amós disse assim: vacas de Bazã. É uma palavra assim forte hoje, né? Mas você tem que ver, olha a influência, a origem humana da Bíblia. Quem escreveu era um boiadeiro, ele trabalhava com figo, né? Sicômoros, colhedor de figos, e também gado. Então ele estava acostumado com o ambiente da pecuária, né? E havia em Israel, assim, a leste do Mar da Galileia, né? Que nós conhecemos como Mar da Galileia hoje, havia a região de Bazã. Ali é uma área muito fértil, as vacas ali eram bem nutridas
e normalmente estavam prontas para o abate, para virar churrasco. E aquelas mulheres ricas, eram ricas e exploravam os pobres querendo mais. Temos e queremos mais. E quando alguém quer mais do que precisa, porque alguém vai ficar sem. Essa é uma regra básica. Se eu tenho mais do que eu preciso, que alguém ficou sem. E o Amós, que tem uma visão social fantástica, é bom ler Amós para você ver essa visão social muito útil hoje. O crente acha que só tem que se preocupar com o lado espiritual, né? Só ir para o céu, alma, espírito. Não, a gente tem que ter uma visão social também. E o Amós olhou para aquelas mulheres e disse: vacas de Bazã, ou seja, vocês estão prontas para o abate, o juiz de Deus virá sobre vocês. Mas é interessante, né? Ele chamou elas de vaca porque já estava acostumado a lidar com as vacas de Bazã, já conhecia, já dentro da profissão dele. Então, isso mostra a influência, a origem humana da Bíblia, ou seja, Deus deixou que a profissão marcasse até as expressões usadas por ele. Deus autorizou. Eu citei na outra aula que o Lucas, que era médico, que acompanhou Paulo na maior parte do tempo, porque Paulo tinha problemas de saúde, né? Pelo que a gente percebe discretamente no texto, ele descreve como ninguém as doenças do seu evangelho. Isso são características humanas. Dizem que os primeiros versículos de Lucas é um grego de altíssimo nível. E o grego de Pedro, o grego de João, o grego de outros, Judas, o irmão do Senhor, é um grego assim mais simples, é um grego mais koiné, mais básico. Então isso mostra que até isso, né, a cultura de alguém influenciou até no tipo do grego utilizado. Ok. A inspiração em contraste com a revelação e a iluminação. A revelação diz respeito à exposição da verdade, a iluminação à compreensão. Hoje não existe mais revelação. A revelação fechou, por favor. Sonhos, visões, arrebatamentos. Você pode, fui ao terceiro céu, ao quarto céu, ao quinto céu, sorte é sua. Mas você não pode transformar a sua experiência em doutrina. Eu tive um sonho, não pode transformar a experiência em doutrina. Eu falei cara a cara com Deus, sorte é sua, mas você não pode transformar isso em doutrina. A revelação encerrou no Apocalipse, não há mais revelação. Agora, iluminação é a compreensão da revelação, isso está presente. Ou você acha que você compreende a Bíblia porque é inteligente? Claro que Deus usa a nossa inteligência. Mas, acima de tudo, esse desejo de estudar a Bíblia é o Espírito Santo agindo. Essa compreensão da Bíblia é o Espírito Santo agindo. Não tem muito a ver, mas eu tive um sonho que Deus chegou assim para mim. Deus, ou eu não lembro bem dos detalhes, assim, mas não, a voz de Deus, alguma coisa assim. Prega sobre esperança. E acordei. Prega sobre esperança. No mesmo dia, ou para não mentir, no dia seguinte, eu não lembro bem, mas no mesmo dia que eu acordei, acho que foi no mesmo dia, um amigo meu que foi curado de um transplante, ele fez um transplante e deu tudo certo, e ele queria fazer um culto de ação de graças, né? E ele falou: Maurício, você prega nesse culto de ação de graças? Eu falei: não só prego, como eu já sei o que pregar. Eu vou pregar sobre esperança. Deus me falou durante a noite. Isso é iluminação. Isso é Deus orientando, Deus ensinando, mas ele não está trazendo nova revelação. Ele está orientando a gente a compreender. Às vezes você tem um desejo de ler um livro da Bíblia, às vezes você... Isso tudo vem do Senhor. Ninguém estuda a Bíblia por vontade humana. Nossa vontade é pecar. Você sabe o que você tem na tua natureza humana. Nosso desejo é pecar. Quando eu vejo vocês estudando a Bíblia, eu não tenho a menor dúvida de que vocês estão sendo movidos pelo Espírito Santo. Graças a Deus que vocês disseram sim, né? Porque muitos são chamados, poucos dizem sim, né? Então vocês disseram sim ao Senhor. O Senhor chama, mas sempre dão desculpas, né? E graças a Deus que você não deu nenhuma desculpa. Não tem sido fácil, eu tenho certeza. Passamos um ano estranho, mas eu creio que a árvore foi chacoalhada, né? Quem não estava firme
não aguentou o chacoalho. E isso vai gerar uma igreja mais forte, isso vai gerar uma igreja mais comprometida, né? E graças a Deus pela sua vida. A inspiração dos originais não das cópias. Como assim? Irmãos, comparando-se as cópias dos textos bíblicos, o conteúdo é o mesmo. Mas a gente tem que deixar bem claro que houve o que nós chamamos de erro dos copistas. Imagina alguém com pouca luz, cansado, de madrugada, tudo manual, trabalho manual. Então, comparando-se as cópias, identificou-se, por exemplo, o camarada que copiou, o copista, que fez a cópia, não tinha xerox, não tinha scanner, era no manual mesmo. Identificou-se, por exemplo, que ele pulou uma palavra. Ele pulou uma linha. Comparando-se as cópias, identificou-se isso. Ele pulou uma linha inteira. Ou ele repetiu a mesma linha. Ele pensou que não tinha copiado, repetiu a mesma linha. Então são erros de copistas que fazem um trabalho manual exaustivo. São 31 mil versículos. Não é fácil, isso levava meses, talvez até anos. E uma distração gerava esses erros. Então, nesse sentido, que disse que a cópia não é inspirada, é como se dissesse, ó, a palavra que o copista errou não é culpa de Deus. Ó, a linha que ele repetiu não é culpa de Deus. A linha que ele omitiu, que foi identificada com os outros manuscritos, não é culpa de Deus. É mais ou menos isso. E isso gera o que nós chamamos de... Isso gera algumas dúvidas com relação... Lembra dos 3% que eu falei? Às vezes a gente, por falta de mais manuscritos naquela área, o camarada me pula uma linha toda aí. O que tinha nessa linha? Não achamos nenhum outro manuscrito para dizer o que tinha naquela linha. Mas não se preocupe, isso não é doutrina. Isso não afeta a nossa doutrina, afeta só a nossa curiosidade. Mas o que tinha nessa linha? Mas logo a gente acha um manuscrito aí sem problema. E verdades não se contradizem. Nunca vamos achar uma linha que derrube toda a Bíblia. Então, para com isso, né? É uma linha que vai satisfazer nossa curiosidade, mas nenhuma linha vai desmontar o que já foi revelado. Fique tranquilo. Eu não vou defender, eu não vou inventar algo para defender a Bíblia. Eu vou defender a Bíblia como ela é. A natureza da inspiração, teoria sobre a inspiração divina. Historicamente, sempre prevaleceu uma visão ortodoxa. Ortodoxia é mais ou menos aquilo que a gente crê e foi passado de gerações por gerações. É mais ou menos aquele arroz com feijão que a gente crê. Quando alguém surge com uma interpretação muito fora do normal, que só ele crê, é uma interpretação não ortodoxa. Agora, o arroz com feijão, que é o nosso credo, a nossa crença, é a nossa teologia sistematizada, isso é o que chamamos de ortodoxia. Surgindo no modernismo, muitos vieram a crer que a Bíblia meramente contém a palavra de Deus. É interessante isso, hein? Parece a mesma coisa, mas a Bíblia é a palavra de Deus ou contém a palavra de Deus? Se eu digo que a Bíblia é a palavra de Deus, 100% é a palavra de Deus. Se eu digo que a Bíblia contém, é só uma parte. E se eu digo que é só uma parte, aí a pergunta, qual parte que é inspirada? Aí entra tudo em discreto. Por isso que cremos que toda escritura é inspirada por Deus, toda palavra é de Deus. E ela não contém, ela é sutil a diferença, né? Mas as implicações são tremendas. Ortodoxia, a Bíblia é a palavra de Deus. Modernismo, a Bíblia contém a palavra de Deus. A gente tem que descobrir onde é que está a palavra de Deus nesse texto todo. E neo-ortodoxia, a Bíblia torna-se a palavra de Deus. Criando um novo tipo de ortodoxia, afirmava que Deus fala aos homens mediante a Bíblia, as Escrituras tornam-se a palavra de Deus no encontro pessoal entre Deus e o homem. Então você dá uma boa lida aí.
Teoria da inspiração mecânica do ditado. O autor bíblico é um instrumento passivo na transmissão da revelação de Deus, a personalidade do autor é posta de lado. Isso se chama psicografia, né? Os espíritas, Chico Xavier foi um semi-analfabeto que escreveu livros assim de altíssimo nível para o espiritismo, mas o vocabulário, o estilo é riquíssimo. E ele botava a mãozinha aqui, e segundo eu vi relatos, ele perdia consciência e escrevia depois que ele descobriu o que escreveu. Oh, que lindo! Isso não aconteceu, gente. Isso aí não aconteceu. Deus não usou a mão do profeta. Ele usou a mente e permitiu até características do profeta, escritor, impresso no seu texto. Já falamos sobre isso. Teoria da inspiração da intuição natural. Indivíduos talentosos, dotados de excepcional percepção, foram escolhidos por Deus para escrever a Bíblia. Excepcional percepção, eram gente simples. Eles tinham um espírito elevado, eles tinham comunhão com Deus, o espírito deles estava vivo, eles tinham comunhão com o Criador, isso sim, mas não havia nada excepcional, eles não eram super-homens, eles eram pessoas normais, só que tinham comunhão com Deus, e sabiam escrever, claro. Teoria da inspiração verbal plena. Elementos tanto divinos quanto humanos estão presentes na produção da escritura, isso é verdade. Ela é divina e ela é humana. Divina porque revela que o ser humano nunca jamais conheceria. E humana porque tem a marca do escritor. Todo o texto da escritura, inclusive as próprias palavras, é um produto da mente de Deus expressa em condições humanas. Então Deus sopra o que está na sua mente e o escritor registra com as suas palavras, também supervisionado por Deus, né? Inspiração parcial. A inspiração diz respeito apenas às doutrinas da Bíblia que não podiam ser conhecidas pelos autores humanos. Deus proporcionou as ideias e tendências gerais da revelação, mas deu ao autor humano liberdade de maneira de expressá-la. É que ele expressou a doutrina, mas cada um escreveu do seu jeito. Se Deus tira a mão, é perigoso, né? Pessoal, a doutrina é essa, agora escreva como você quer. Se Deus tira a mão desse registro, é perigoso o ser humano fazer besteira. Então eu creio que nós cremos que houve uma supervisão até mesmo no registro, né? Tolerância com relação às características de quem escreveu, mas Deus não soltou não. Cremos que Deus supervisionou inclusive o registro. Teoria da inspiração. Certas partes da Bíblia são mais inspiradas que outras. Isso aqui é absurdo. Toda a Bíblia. Se eu perguntar para você, tudo que está na Bíblia é verdade? É uma verdade para eu crer? É uma verdade para eu viver? Não. Tudo que está na Bíblia não é verdade para eu crer, porque tem falsa profecia, tem o diabo falando, tem falsos profetas falando. Mas tudo que está na Bíblia é um registro verdadeiro de que o diabo disse, de que o falso profeta disse, do que Deus disse. Então a Bíblia ela registra fielmente o que foi dito, nós cremos nisso. Mas nem tudo que foi registrado é para a gente crer, no sentido de viver. Lança-te daqui de cima, porque os anjos vão te guardar. Mas é o diabo que está falando. Se você se curvar perante mim, eu te darei todas as coisas. Mas é o diabo que está falando. Mas o registro do que ele disse é verdadeiro, mas não é algo para eu aplicar na minha vida. Ô Abraão, vai lá e sacrifica teu filho no Monte Moriá. Ei, Deus falou para Abraão, não falou para mim, para você. Quanto à teoria da inspiração, da iluminação mística, os autores humanos foram capacitados por Deus a redigir a Escritura. O Espírito Santo intensificou as suas capacidades normais. Eram pessoas normais, com suas limitações, supervisionados por Deus para não estragarem a revelação. Agora, se houve alguma capacitação intelectual, é difícil você afirmar, né? Teria que perguntar para eles, mas é difícil você... Eu não duvido nada, né? Porque a gente vê o Espírito Santo capacitando os juízes, capacitando Davi, capacitando homens de Deus. Então, que houvesse um up aí nas suas capacidades para poder fazer um bom trabalho, eu não duvido não. Mas eram homens normais.
Os dons espirituais fazem isso, né? Capacitação sobrenatural. Mas em princípio eram homens normais, é difícil você afirmar isso, né? Categoricamente. Mas que houve sobrenatural na revelação, com certeza. O que a Bíblia ensina a respeito da sua inspiração? No mesmo assunto, destaca-se ainda duas posições que os modernistas não conseguem negar, embora não concordem com a inspiração plena e verbal da Bíblia, que toda a escritura é inspirada por Deus, é a inerrância. Agora, esse negócio de inerrância é meio relativo, né? Porque a Bíblia possui ciência, mas ela não é um livro científico, não é esse o objetivo. O objetivo das escrituras é revelação. A gente é muito arrogante, né? Porque, na verdade, eu vejo o ser humano como bebês, somos bebês diante de Deus. 100 anos para um Deus eterno, a gente é bebezinho que acabou de nascer. E como se revelar bebezinho? Quem é pai sabe, às vezes teu filho faz uma pergunta, tua filha faz uma pergunta complexa e você transforma isso numa linguagem simples. Ao nascimento, como é que nós viemos? Como é que nasci? Como é que eu nasci? Minha esposa dizia assim pro meu filho, né? Olha, um dia Deus nos deu uma caixinha assim com um lacinho e você lá dentro e nos presenteou, você para nós. E meu filho, eu disse que durante muito tempo ele cria que realmente veio numa caixinha com lacinho. É uma verdade? Não. Mas ele entendeu perfeitamente bem que é uma pessoa mal esperada, que veio de Deus, é um presente de Deus para nós. Então, em nenhum momento, nem eu nem minha esposa, principalmente minha esposa que criou essa história, queríamos desvendar os segredos da ciência para uma criança de 2, 3 anos. Nós só queríamos mostrar que ele era amado, que foi dado por Deus para nós. E atingimos esse objetivo. Então Deus, esse negócio de inerrância, é meio relativo, porque Deus respeitou os limites científicos. Deus não quis desvendar segredos ocultos ou mistérios que a ciência demoraria milênios para descobrir. Deus não tinha esse interesse. Já pensou se Deus dissesse: Abraão, eu te amo. Abraão, eu vou mandar o Messias através de você. E Abraão, a terra é redonda, tá? E gira em torno do sol. Pronto. As pessoas iam descartar a ideia principal do amor de Deus, o projeto de Deus para Abraão, e ia pesquisar essa história de redondeza da terra, né? Então Deus, ele revelou só o suficiente, respeitou os limites científicos. Então, nesse sentido, inerrância intencional, jamais, mas os limites do escritor Deus respeitou, então a gente tem que tomar cuidado com isso. Até o registro da criação foi em 7 dias. Da criação não, como é que o planeta se transformou num Éden, porque ali não é o relato da criação. A criação toda foi no primeiro versículo, mas do segundo versículo em diante, como que um planeta inóspito, olha que chique, um planeta sem condições de vida se torna um Éden, um paraíso. Em 7 dias. Gente, Deus não precisa de 7 dias para criar. Na verdade, Deus não tem tempo, né? Mas é uma linguagem simples, poética, infantil, para que crianças intelectuais possam entender que o objetivo é Deus criou para nós. Esse é o objetivo do texto. Aí a ciência fala que foram 14 bilhões de anos e os crentes ficam brigando. Não, foi 7 dias. Aí você acha um dinossauro, você acha madeira petrificada, você acha petróleo, que eram fósseis que se transformaram em petróleo. Isso leva milhões de anos. Não, foi o diabo que colocou lá. Não. Tome cuidado, tá? Respeite o objetivo de Deus. E Deus respeitou os limites humanos. Somos bebês. E Deus fala com bebês. O prêmio Nobel de Física é um bebezão para Deus. O prêmio Nobel de Química é um bebezão para Deus. E Deus quer mostrar seu amor e não desvendar segredos. Tem ciência na Bíblia? Tem. A sequência da criação do planeta, né? Como o planeta virou um Éden, isso a ciência confirma. Tem muita ciência na Bíblia, mas em nenhum momento o objetivo é ser científico.
Não é esse o objetivo. A inspiração é verbal, tranquilo, você dá uma boa lida. A inspiração é total, a Bíblia é a palavra de Deus, nem tudo é uma verdade para eu viver, mas tudo é um registro de que realmente aconteceu. Satanás falou, o falso profeta falou, o Senhor Jesus falou. Isso a gente tem certeza. Rejeitamos toda a crítica contra a Bíblia porque Jesus considerou a Bíblia como palavra de Deus. O Senhor Jesus, interessante, né? O Senhor Jesus confirmou que cria na Bíblia. E o mais interessante é que o diabo é melhor do que muita gente, porque o Senhor Jesus disse, está escrito, o diabo calou a boca. Tem gente que fica, papel aceita tudo, a Bíblia foi inventada, a Bíblia foi inventada pela igreja romana, a Bíblia é um livro qualquer, e o diabo se calou diante da autoridade da Bíblia. Então, nesse aspecto, o diabo é melhor do que muita gente. Rejeitamos a crítica modernista contra a veracidade da Bíblia, porque seria uma ofensa contra Deus, que é perfeito. Irmãos, é uma questão de lógica. Se Deus existe e nos ama, Ele vai se revelar. E se Ele vai se revelar, Ele vai cuidar dessa revelação. É uma questão de matemática, por assim dizer. Não é bem matemática, é uma questão de lógica. Se Deus me ama, Ele se revela. Se Ele se revela, Ele cuida dessa revelação e da transmissão e da compreensão. É uma questão de lógica. Eu amo vocês, se virem. Estou nem aí. Me conheçam, descubram-me. As religiões é isso, né? A humanidade tentando descobrir um ser supremo, né? Alguém disse assim: as religiões são muitas porque o ser humano é o ser humano tentando alcançar Deus. Muita gente tentando alcançar Deus pelos seus meios próprios, por isso há muitas religiões. O Evangelho é Deus alcançando o ser humano, por isso só há um Evangelho. A inspiração atribui autoridade. O termo escritura, conforme se encontra em 2 Timóteo, refere-se à Bíblia hebraica. Nenhuma citação da Bíblia no Novo Testamento, nenhuma, Bíblia Sagrada, Sagradas Letras, Sagradas Escrituras, escrito, está escrito, escritos sagrados, coisa parecida, sempre está se referindo à Bíblia hebraica, que era a Bíblia disponível para a igreja. O que a igreja tinha? A Bíblia hebraica, mais a doutrina dos apóstolos. Porque o Senhor Jesus, ele ensinou e foi para a direita do Pai exercer o sacerdócio eterno. Quem ficou aqui ensinando a doutrina de Cristo foram os apóstolos. Por isso que a Bíblia fala que a igreja foi edificada sobre a doutrina dos apóstolos. Não é de Cristo? Dos apóstolos que aprendeu com Cristo. Então, a Bíblia hebraica mais a doutrina de Cristo através dos apóstolos é que forma a nossa fé. Não é só a doutrina dos apóstolos, gente. É o revelado anteriormente, mais o revelado posteriormente. Tem um pessoal que descarta a Bíblia hebraica, e a Bíblia hebraica é 3/4 da revelação é a Bíblia hebraica. 1/4 é o Novo Testamento, é a Bíblia grega. Desprezar a Bíblia hebraica é desprezar 3/4 da revelação. Daí que o pessoal chega a alguns absurdos teológicos. Não devemos deixar de observar que a Bíblia é infalível na sua inspiração. As cópias existentes do manuscrito bíblico original podem conter inexatidão, erros dos copistas que a grande variedade de cópias identifica, né? As traduções atualmente existem no texto bíblico grego e hebraico, podem conter falhas. A tradução é uma interpretação, por isso que você tem que comparar, né? Gente, para fazer uma tradução não é qualquer... Ou você aí, vem traduzir a Bíblia. Não, são especialistas, pessoas que dedicaram suas vidas a pastorear, a aprender, a ensinar. Só que a tradução, ela não tem a inspiração que os autores bíblicos tiveram. Por isso que as traduções elas têm que ser comparadas. Você nunca pode defender uma doutrina em cima de uma tradução, porque às vezes aquela tradução tem uma tendência a levar para um lado, e às vezes tem que comparar. Então não se prega. Quando você for pregar, compare as traduções. Pesquise comentários que trabalhem com o original. Tem dicionários que analisam o original, tem comentários que analisam o original e compare as traduções. Mas é muito perigoso você pregar em cima de um texto, de uma tradução só, ou defender uma doutrina em cima de uma tradução só. É muito perigoso. Um dia um amigo meu disse assim,
A Bíblia revista, Almeida Revista e Corrigida é a única inspirada, tradução inspirada por Deus. Falei, rapaz, você nunca estudou mesmo, né? Porque, para falar uma besteira dessa, não existe tradução inspirada por Deus. Existe, é claro, Deus incentivando, motivando, mas a inspiração, a mesma inspiração que houve na revelação de Deus ao homem, aí não, essa inspiração não houve. Agora, Deus está junto, ensinando, motivando, aí sim. Ninguém traduz a Bíblia se não for obra do Espírito. Mas compare traduções. Tenha ferramentas para estudar no original. Eu estou com um curso de grego aí sem professor, né, porque ele é bem autodidático. Quem tiver interesse me procura. Videoaula, apostila, 5 meses, uma apostila por mês. Então me procura aí, mas o estudante da Bíblia, se ele quiser sair da superfície da Bíblia, ele precisa do grego e do hebraico. É isso aí, pessoal. Aula 3 terminada com sucesso. Que Deus abençoe a todos.